Reformar um veleiro não é nada fácil e fazer a parte das madeiras assusta muita gente. É isso aí, a grande maioria dos veleiros tem muita madeira por dentro, muita mesmo. E a gente vai começar aos pouquinhos, que a gente sabe que esse trabalho vai ser longo, faz sujeira, o verniz tem cheiro. Então assim, a gente vai estar morando e se dividindo, fazendo esse trabalho por partes. A gente decidiu começar pela cozinha. Vamos ver como é que isso vai resultar? Bem-vindos a bordo! Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Estamos transformando um veleiro abandonado em um portal para novas aventuras. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! Aloha! Pra quem tava perguntando como é que tá ficando o barco por dentro, a gente já pode adiantar pra vocês que durante a quarentena a gente fez muito pouquinho lá dentro, porque a gente não podia sair pra comprar materiais, pra coisas, ferramentas que a gente precisava, mas agora a gente já conseguiu, nós compramos um verniz e nós estamos fazendo hoje as madeiras. Então nesse episódio vai rolar antes e depois. Então se você tem um barco, esse vídeo é imperdível, porque você sempre vai ter alguma coisinha ou outra para retocar nas madeiras da parte interna do barco. É verdade, a gente já tinha refeito lá no nosso Delta, né, algumas partes da madeira. O Luiz, que comprou o nosso barco, já refez muita coisa e agora a gente vai ter que fazer assim. E a gente sabe que tem tanta madeira dentro de veleiro, gente, vocês sabem, né, tem muita madeira. Então, é assim... Tem que ter um cuidado constante, né, até porque a madeira, se você não cuida, ela acaba deteriorando muito rápido e dá um aspecto muito feio no barco. Então isso você tem que estar sempre de olho. Quando tem um detalhezinho, é melhor você já resolver no início do que esperar que aquilo se torne um problemão. Pois é, como o nosso dragãozinho estava abandonado por 6 anos, tinha muita coisa para fazer nele. A gente fez primeiro as coisas que eram mais urgentes e lá dentro, que é onde a gente está convivendo, ficou aquelas madeiras com aspecto de desgaste, com verniz descascando. A maioria delas é madeira muito boa, né? Que é aquela madeira usada de antigamente. Lembra aqueles móveis antigos de casa de vovó que duram para sempre, né? Acho que todo mundo tem na família, ou na casa da avó, ou na casa de um tio, aqueles móveis antigões que são muito bons, com madeira de muita qualidade. Os veleiros antigos também eram construídos assim, então a gente vê que o nosso tem umas madeiras lindas, mas elas precisam daquele acabamento, né? E o verniz é que vai nos ajudar com isso. Antes de aplicar direto lá nas madeiras dentro do barco, a gente tem uns testes que a gente gostaria de fazer para saber qual que é o melhor acabamento que vai ter e como também vai ser mais fácil para a gente fazer essa aplicação. Então, como tudo aqui no barco, né? Às vezes a gente faz uns testes antes de fazer a aplicação, como foi o caso do nosso deck. Se você não viu o vídeo, tem um vídeo lá atrás, a gente vai deixar o link aqui no card, se você quiser assistir, que a gente fez todo o deck do barco, que a gente fez um sistema diferente do que normalmente se faz. Antes a gente fez vários testes, e é assim que a gente vai fazer aqui também. A gente vai fazer alguns testes nas formas de aplicação do verniz, e aí para isso a gente vai utilizar essa madeira que a gente tem aqui. A gente usa ela dentro para coisas variadas, né, que a gente precisa de algum suporte. Então não é uma madeira que sirva para nada, mas serve para tudo. Então a gente vai usar ela como teste. Eu vou lixar uma parte aqui e aí a gente vai fazer a pintura com diferentes formas de aplicação. Então primeiro eu vou começar lixando, porque também da pintura, o verniz é muito relacionado com a superfície que você vai aplicar. Então ele tem que estar muito bem lixado. O principal realmente é a lixa. A gente vai usar essa rota orbital, que foi a mesma que a gente usou para lixar todo o deck aqui do barco. A gente vai usar essa aqui e eu estou planejando utilizar 3 tipos de lixa. Eu vou começar com uma lixa 120 para tirar o verniz que tem aqui nessa tábua, tirar o máximo que tiver. Com a 120, que ela é uma lixa mais grossa. Depois eu vou passar por uma 180, que já é um grão mais fininho para tirar os riscos da lixa mais grossa. E por último eu vou passar uma 320, que ela é bem fininha, para deixar perfeito, assim, um acabamento bem lisinho, que você passa a mão e sinta que não tem nenhuma imperfeição na madeira. Provavelmente lá dentro, em algumas madeiras, a gente vai ter que passar uma lixa um pouco mais grossa no início, porque a madeira está um pouquinho pior do que essa aqui está muito boa. Então vamos começar lixando aqui.
Aqui nessa primeira passada de lixa já ficou bem lisinho, mas como vocês podem ver aqui, a lixa acaba arranhando a madeira. Então por isso que você vai baixando o nível de lixa cada vez para uma lixa mais fininha, para tirar todo esse arranhado da lixa anterior, até chegar numa bem fininha. Agora eu estou com a lixa 180, que ela é mais fina. Aqui é rapidinho, né? Porque é uma área pequena que é só para teste mesmo. E vou para a última lixa, a número 320, que ela é bem fininha mesmo. Já deu para sentir uma boa diferença entre uma e outra. Agora vou limpar bem aqui a madeira para tirar toda a poeira que pode ter ficado aqui da lixa, né? Passar bem o papel. E agora eu vou isolar para fazer as diferentes áreas de testes. O material que a gente vai usar aqui, o verniz, esse aqui é um verniz marítimo fosco. A gente quer ver se a gente consegue dar esse acabamento mais fosco, mais mate. E a gente vai fazer um experimento com esse verniz spray automotivo. Vai ser um experimento mesmo. E esse aqui, que é o nosso foco principal, a gente vai experimentar de 3 formas aplicar ele. Uma vai ser com pincel, que é um tradicional. O outro vai ser utilizando um paninho. Isso é uma coisa que eu aprendi numa aula durante a faculdade, né? Para quem não sabe, eu cursei design de produto, então a gente fazia muitos testes de material, de aplicações, e uma dessas disciplinas foi construção em madeira. Então a gente fez alguns experimentos que a gente utilizou um óleo vegetal para passar em todo era um banquinho, se eu não me engano, que a gente fez, e eram paninhos que você molhava no óleo e aí esparramava, passava nele todo. Então ele não chegava a pegar aquele brilho que pega às vezes quando você passa o pincel, que ele dá uma camada mais grossa. Então eu vou experimentar como é que fica com verniz marítimo, e a outra coisa que eu vou experimentar é com a esponja. A mesma coisa do paninho, só que aplicado com a esponja. Então a gente vai aplicar essas 3 formas no verniz e o spray também. Seria legal talvez experimentar também aquelas pistolas, né? Mas aqui no barco a gente não tem, é um pouco mais difícil de conseguir. Então a gente vai experimentar essas 3 opções e ver como é que fica. Esse aqui a gente está usando um tecidinho de algodão, vou molhar ele, deixar escorrer o excesso, né? Dá pra ser um tecido que não deixe fiapo. É, exatamente, né? Senão começa a passar e aí fica um monte de fiapinho. Estou experimentando passar ele no mesmo sentido do grão da madeira, para que ele fique acompanhando, né? Não fique no sentido contrário. Bom, essa aqui é uma esponjinha que a gente tinha aqui no barco, que sobrou dos nossos colchões quando a gente refez ele. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou molhar ele no verniz, tirar o excesso e aplicar. O teste que eu queria fazer era assim, esfregando. A Marina quer fazer um teste com ele assim, com a esponjinha tocando, para ver como é que fica. E agora o último vai ser com pincel, de forma tradicional, né? Um pincel com cerdas não muito duras, pincel com cerdas mais macias é melhor. E aplicando. De novo finalizar no sentido do grão, né? Isso. Eu tô passando ele primeiro contra o grão da madeira e aí eu finalizo ele no mesmo sentido do grão. E por último vou fazer aqui com o verniz spray automotivo. Enquanto o nosso teste vai secando, porque ele precisa desse tempo de cura pra gente ver como realmente vai ser o resultado, a gente tem algo incrível que deixou assim a gente de queixo caído. Semana passada, durante a live de lançamento do nosso livro, nós fizemos uma pergunta: aonde você gostaria de ler o nosso livro? E olha aonde o Jerônimo foi ler.
incrível, né? Olha só, por essa resposta a gente nunca imaginava. Eu imaginava que pudesse dizer, nossa, eu quero ler na Tailândia, eu quero ler no Egito, mas no ar foi uma surpresa. Quando a gente recebeu essa mensagem, a gente ficou de boca aberta. Pois é, o livro Além do Mar já conquistou até os ares, né? E que bacana, a gente quer saber de você, aonde você gostaria de ler, qualquer lugar do mundo. Mesmo que não vá superar, assim, um salto de paraquedas, né? Mas a gente está se divertindo muito com todas as fotos que estão mandando, quem já está recebendo o livro em casa. E confiram lá o nosso site, porque a gente já tem também a versão digital dele. Tá tudo com promoção. A gente vai manter essa promoção por mais uns dias só, então tem que correr para já garantir o seu, senão pode acabar. É isso aí, a gente ficou super feliz com o lançamento dos impressos que a gente tem. Nós temos só mais 20, então muito obrigado a todos que vocês compraram e que a gente pôde compartilhar dessa história incrível de quando eu estava navegando em um navio pelo Oriente Médio, pela Ásia e pela Austrália. Além dos sorteios que a gente já fez durante a live de lançamento e também para os apoiadores, nós vamos fazer mais um no Instagram com a versão digital do livro. Então se você quer concorrer e ganhar um exemplar do livro Além do Mar, vai lá, segue a gente no Instagram que logo a gente vai fazer essa postagem chamando vocês para participar do sorteio. O barco aqui tá cheio de madeira, tem madeira para literalmente todos os lados e muitas delas precisam desse trato. Ainda bem que a maioria é realmente só superficial, então é só lixar e envernizar. Muito pouco vai precisar ser trocado. E já que a gente vai começar esse trabalhinho hoje, a gente vai começar por essas daqui da cozinha, que eu acho que são as que estão precisando mais urgente assim de um trato. E então a gente vai fazer já essa daqui, que é a que tá em melhores condições. E pelo menos essas duas laterais, e principalmente essa daqui que ela tá bem detonadinha. A gente vai dar uma lixada com elas aqui mesmo, então a gente vai proteger as coisas ao redor para não entrar muita poeira, apesar de que a lixadeira ela já tem um coletor ali que não faz tanta poeira assim, mas é sempre legal proteger e vamos começar a obra. Enquanto a gente deixou lá os nossos testes de verniz secando pra gente ver qual vai ser o melhor resultado, a gente já vai lixando por aqui. Essa é a parte que faz poeira. Agora é lixar com a mão e dar um acabamento. Nossos corpos de prova prontinhos e secos, esperamos aqui 24 horas para ver como é que eles ficavam e todos ficaram muito bons. Teve um que ficou melhor do que o outro. Eu acho que o que ficou melhor de todos foi o com pincel, realmente. Ele ficou bem lisinho e bem homogêneo. Já em segundo colocado eu diria que ficou a esponja, tanto aplicada passando ela, né, arrastando ela, esfregando, vamos dizer assim, quanto com outro que a gente foi tocando, fazendo toquezinhos. Ela ficou bem interessante. Esfregando ele ficou uma camada mais fininha do que o que a gente fez tocando. O que a gente fez tocando ele ficou uma camada um pouco mais grossa, então precisaria provavelmente menos de mãos. E por último colocado foi o que a gente fez com o pano, porque ele ficou um pouco rajadinho, ele ficou com um pouco umas marcas do pano, provavelmente porque esse pano que a gente usou ele é um pouco mais durinho, que foi um algodão cru, que ele dá pra ver bem o tecido dele, e isso acaba marcando o verniz. Eu acho que se a gente tivesse usado tipo uma flanelinha, algo bem mais macio, eu acho que teria ficado tão bom quanto a esponja. Já o verniz spray, por último, automotivo, ele não ficou legal. Provavelmente deve ter sido por causa da aplicação que a gente fez, que estava com um pouco de vento. E quando se faz aplicação com pistola ou com spray, é bom não ter vento nenhum, porque isso acaba afetando no spray. Então a gente não vai refazer,
porque isso era realmente só um teste, não era algo que a gente ia fazer em todo o barco, e ele foi o que ficou pior. Então a gente vai ficar com o pincel foi aprovado, então agora que já está tudo lixado lá dentro, é partir para o verniz. Agora que a gente já escolheu qual vai ser a melhor forma de aplicar, que vai ser mesmo com o pincel, então a gente já isolou aqui tudo certinho, usamos essa fita, que na verdade é uma fita crepe, mas ela é especial para pintura. Quando a gente tira, ela não deixa marquinha de cola, não fica aquele grude, então essa daqui é a melhor opção para situações como essa, né? Realmente para fazer um isolamento para pintura ou verniz, que é o que a gente vai fazer. Então já tá tudo ok, já passamos em toda a volta de onde a gente vai pintar para não borrar nada. E agora é só aplicar, vamos lá? Prontinho, acabei de dar a última pincelada da primeira demão. Só a primeira, né? Claro, a gente vai ter que fazer talvez umas 2, mas eu acho que vai ter até que ser 3, porque a madeira tá sugando bastante do verniz. Então é bom deixar ela bem com a cobertura bem uniforme pra gente não ter problemas depois, né? Enquanto a gente espera que o tempo de cura, que vai ser de 8 horas, segundo as instruções ali, na verdade acho que a gente vai esperar umas 5 horas, o dia tá bem ensolarado, já tá praticamente com aparência seca, então a gente vai dar uma aceleradinha no processo. Mas é sempre bom conferir qual é o tempo indicado. Enquanto a gente espera, eu quero contar pra vocês as novidades que tem lá no nosso Apoia-se, porque a gente acrescentou novas recompensas. Como vocês sabem, aqui no canal a gente cria conteúdo gratuito pro YouTube, mas lá no Apoia-se a gente começou a fazer mais conteúdo e a gente vai trazer mais novidades ainda nos próximos dias. O que a gente acrescentou essa semana foi o grupo Eu Sou do Mar, que é para todos os apoiadores e também para todo mundo que adquiriu o nosso livro. A gente está enviando também o convite. É um grupo fechado pra gente conversar, interagir, trocar dicas, ideias. Então tudo isso aqui que a gente vai falar no canal, a gente vai explorar ainda mais lá no grupo. E também virão novos conteúdos mais pra frente. Fiquem ligados que a gente tá amando melhorar tudo aqui, tanto no canal, quanto no Apoia-se, quanto no Instagram, que também vai ter novidades. Então a gente tá assim num período de super alegria, super criativos, e estamos querendo aprimorar ainda mais e ajudar mais pessoas, trazendo mais dicas, mais conteúdo, mais pessoas com outras experiências para interagir aqui também. Bom, nós já estamos aqui no nosso terceiro dia de trabalho nessas madeiras e a gente já deu 2 demãos e tá muito bom, a gente gostou bastante do acabamento, ele ficou muito bonita a madeira, só que agora a gente vai compartilhar um segredo que a gente descobriu para deixar melhor ainda a madeira. A gente tocou aqui nela e ele tá bom, tá lisinho, mas ó, tem micro pontinhos assim, como se fosse até talvez uma poeira que com o tempo de secagem grudou, ou só do pincel mesmo, às vezes ele deixa uma coisinha, mas é muito micro, você olhando você não vê, você só sente quando passa a mão, para deixar aquela textura simplesmente lisinha mesmo, aquele soft. A gente descobriu, ó, de passar isso aqui, é uma esponja que a gente usa para limpar o fundo do barco, ele é uma esponja mais grossa, mais dura, então a gente esfrega ela só para quebrar esses pontinhos que estão na superfície. Então a gente esfrega ele em toda a superfície, ela dá uma esbranquiçadinha, só que aí depois você passa um papel e aí tira todo esse excesso, né, de pontinhos que você já quebrou, e aí ela fica a superfície super lisa mesmo. Ficou incrível, foi um segredo que a gente descobriu aqui experimentando. Terminamos aqui o serviço nessa área em volta da pia. Foi a nossa primeira madeira que a gente trabalhou aqui no barco. Foi uma experiência super interessante e deu muito certo. Nós passamos 2 camadas de verniz marítimo com pincel, depois a gente passou uma esponjinha para tirar qualquer imperfeição e para finalizar mais 2 camadas do verniz com o pincel. E ele ficou perfeito, a gente gostou muito do acabamento, de como ele ficou, bem lisinho e aquele toque suave. E agora, com isso aqui finalizado, é a hora que todo mundo espera, o antes e o depois.
Ficou ótimo, né? A gente tá super feliz. E se você curtiu esse vídeo, gostou das nossas dicas, ou se tem alguma outra dica a mais, deixa aqui no comentário, dá um likezinho e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!